quero conversar com vocês sobre missões. Por isso eu estou feliz que o Elias trouxe essa camisa de presente do pastor Ezequias, né? Pastor Ezequias, que é o coordenador de missões, aí trouxe, me deu de presente. Aí hoje trouxe a máscara, eu queria pagar. Ele falou, não, é um presente do pastor Ezequias. Já mandei uma foto, Elias, minha, com as duas coisas. Já agradeci o Ezequias hoje de manhã. Já mandei uma foto para ele. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Jesus Cristo está ressuscitado, ressurreto, e ele está se apresentando aos discípulos que ficam espantados, achando que é um fantasma. Lucas capítulo 24, você tem ali a partir do versículo 36. E eles ficam assustados porque Jesus, eles ouviram o tempo todo o que ia acontecer. A gente vai ficar assim também, sabe? Quando Jesus voltar, a gente vai ficar assim, ué, mas não é que é mesmo? Oh, mas ele não está nas nuvens mesmo? Olha os anjos ali do lado. A gente vive falando isso, mas vai ouvir e na hora vai ficar assim, aconteceu. E já era. Graças a Deus, quem se preparou, se preparou. Espero que você esteja nesse grupo que está preparado. Enquanto o pessoal abre em Lucas 24, a partir do versículo 36, Edilene, como não gravar um CD do seu filho cantando? Eu não sei o que fazer. Eu tinha que ter um dinheiro para gravar um CD desse pessoal cantando. Milena, domingo, eu via que Milena aqui, eu escutava bem a voz dela no microfone. Uma voz boa. Pessoal, olha, que talento, né? Não sei se você sabe, muitos cantores americanos nasceram em igrejas batistas. Muitos cantores americanos famosos depois saíram e foram ganhar vida no mundo, mas nasceram em igrejas batistas. E aqui é uma igreja bem eclética, temos o quarteto, né? Eles cantaram no aniversário da igreja, o trio, né? Cantaram igreja Esperança, né? Agora mudou o nome da igreja Sandoval, né? A igreja do Renan, rapaz, a igreja Esperança, rapaz, faz Alvorada aí, Alvorada, igreja Alvorada. Ah, é a igreja Alvorada, o pessoal acorda primeiro que todo mundo lá, eles estão sempre, lembrei agora, está amarrado no nome de Jesus. Vamos ler o texto que você tem aberto aí. Olha só, então Jesus Cristo ressuscitou, voltou, está aqui com eles e eles estão assustados. Falavam ainda estas coisas quando Jesus Cristo apareceu. Quem falava? Quem falava aqueles dois homens que estavam para Emaús, lembra aqueles dois discípulos? Ah, Jesus morreu, foi bom. Jesus aparece. Quando Jesus se revela para eles e some de novo, eles voltam correndo para falar com os apóstolos. Ele ressuscitou, chega lá enquanto as mulheres falando, aquilo que as mulheres falaram é verdade. As mulheres tinham falado. Ele ressuscitou mesmo. Eles estão ainda falando isso quando o próprio Jesus aparece lá, no versículo 36. Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Versículo 38, Lucas 24. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus conhece o seu coração. Nunca esqueça disso, tá? Jesus conhece o seu coração. Ele sabe o que você está passando. E até o que você vai passar. E está aí do teu lado. 39. Vede as minhas mãos, os meus pés. E sou eu mesmo. Apalpai, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40. Dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e seus pés, onde tinha sido perfurado na cruz. 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, eles estão tomados de espanto, estando admirados. Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer aí? Porque o espírito não come. 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. 43. Ele comeu na presença deles. Agora que eu quero a sua atenção. Então você sabe o contexto. Jesus está se apresentando aos apóstolos. Eles ainda não têm, claro, a descida do Espírito Santo, vai vir depois. E ele está se mostrando, olha, realmente tudo que eu falei aconteceu agora. E é isso que tinha que acontecer. Agora veja o 44, onde Jesus Cristo, na chegada, na instalação da vitória do reino de Deus. Ué, por que o senhor está falando assim, pastor? Porque a vitória do reino de Deus não se estabeleceu com o nascimento de Jesus. A vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas se estabeleceu quando ele, cativo, levou os nossos pecados. Quando ele, morrendo, ressuscitou, dando a você e a mim a esperança e a certeza, fé é isso, de quando nós partirmos, teremos uma vida eterna com ele. A igreja não existe porque Jesus Cristo nasceu, mas porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Porque Siddhartha Gautama nasceu, Buda nasceu, Maomé nasceu e muitos outros homens que tiveram importância em suas culturas nasceram, morreram e ficaram mortinhos.
Mas o seu Jesus, não. Essa é a diferença. Eu costumo dizer que não tem dia para celebrar a Cristo. Graças a Deus, a igreja hoje no mundo tem culto todos os dias para quem quiser. Mas nós celebramos domingo como um efeito de alegria, porque foi no dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou. Então o culto é alegria pela ressurreição de Cristo, e particularmente desde a primeira música que o André escolheu, e como sempre colocou no meu coração, e eu comecei a cantar com vocês nas estrelas hoje de manhã, e desde aquele momento eu sinto a alegria do Espírito Santo aqui. Gente, uma alegria que faz uma falta. Quero aproveitar porque as mensagens estão sendo editadas. Eu quero agradecer ao Wagner publicamente por isso, não tem como pagar por isso. Mas agora nós estamos retirando as pregações de dentro de todo o culto. Estamos editando as pregações e enviando as mensagens para o meu YouTube. Então você não vê o culto de 1 hora, 2 horas. Você vê a minha pregação. Em vez de ser 1h30 de culto, você vê lá 1h25 de pregação só. Então o resto não há necessidade. Mas eu quero agradecer a Deus por isso, e eu quero aproveitar e dizer a você que vai ouvir essa mensagem, talvez alguém te mande, talvez nunca te mande. Se você não tem uma igreja, tudo bem. Se você não tem uma fé em Cristo, eu até entendo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, você pode ter arroz, você pode ter feijão, você pode ter uma carne, você pode ter todo tipo de alimento. Experimenta ter tudo isso sem tempero. Experimenta ter arroz sem tempero. Quando a gente vai para o hospital e tem uma dieta rigorosa, não tem tempero no arroz, não tem sal nenhum, é horrível. Experimenta ter carne sem tempero, aqueles condimentos todos. Um culto como este, dentro de uma igreja que não é perfeita, feita de pessoas que não são perfeitas, coloca um tempero nas coisas que você possui, nas coisas que você tem, que você nem imagina. Hoje pela manhã vi alguns carros emparelhados na linha amarela, indo com... Eles passam o pedágio, ficam parados esperando o resto do grupo, e cada carro, grudado praticamente na sua traseira, tinha um jet ski, jet ski no reboque. E eu pensei, olha que dia que eles vão passar, eles vão para algum lugar, alguma praia, algum lugar bonito, e vão ficar brincando na água, e aquela moto na água flui para lá e roda para cá, e eu pensei, nossa, que dia legal, que dia gostoso. Mas quando a gente começou a cantar nas estrelas, André, você está entendendo a dimensão do seu ministério? Nas estrelas veja a sua mão, e eu comecei a ouvir vocês cantando, aquilo foi entrando com uma força tão grande, tão forte, eu disse, caramba, no final do dia, eu vou lembrar que eu cantei essa música com a minha família, enquanto eu estava na estrada, eu pensava neles, e eu os encontrei. E quando eu olho e lembro alguns dos problemas que alguns de vocês passam, eu disse, Senhor, só pela tua misericórdia, ele está cantando, ela está cantando também. É inacreditável o que um culto tempera a nossa vida. E aí a gente vai dormir com sabor. O jet ski deve ser delicioso, mas ele passa. Fica a lembrança. Assim como a viagem é bom, mas passa, fica a lembrança. Cristo dá um tempero tão gostoso, diz, aquela comida, que coisa gostosa. E aí quando você convida a pessoa de novo, ela lembra daquele outro almoço, diz, que delícia. Que Deus abençoe você que não tem uma igreja, para que você procure uma igreja, e você dê tempero à tua vida. Algumas vezes o tempero até faz mal, algumas vezes nós somos tão humanos dentro de uma igreja que pode prejudicar alguma coisa, mas sem tempero nenhum, a comida fica uma droga, a tua vida uma porcaria. Aconselho você a pensar nisso durante algum tempo. Jesus Cristo neste texto, a partir de agora, ele vai mostrar a visão dele sobre missões. A seguir Jesus disse, são estas palavras que eu vos falei, versículo 44, eu estou em Lucas capítulo 24, e eu sempre repito para você se achar, Lucas 24, 44, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas dos Salmos, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, porque eles não tinham esse entendimento, é o Espírito Santo que dá hoje para vocês isso. Pastor, aquele texto falou o meu coração, né, Janice? Tem aqueles textos que a gente chora só de lembrar do texto, que fortalece, né, Lídia? Só de lembrar daquele texto, né, Alex? Esse texto aqui, posso todas as coisas, eu vou vencer esse negócio. A gente supera qualquer coisa pensando naquele texto. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos lembra e nos faz entender o que aquele texto diz. Os apóstolos não tinham ainda. Por isso o versículo 45 diz que Jesus Cristo abriu, Elina, neles o entendimento. Eles podiam ouvir, Silvia, qualquer coisa, mas eles não entendiam. Aí Jesus vai e diz, olha, é isso aqui, para compreender as escrituras, 46, ele disse, assim está escrito,
que o Cristo havia de padecer e ressuscitar, morrer, dentre os mortos ao terceiro dia, está contando sobre ele. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, todas as nações, começando de Jerusalém, e sois vós testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? Era o Espírito Santo que viria sobre eles, para então eles entenderem tudo que eu e você entendemos hoje com mais facilidade, Zé Nilton, entende? Quando eu falo, você entende porque nós temos o mesmo Espírito Santo. E ele confirma com você, ele confirma comigo, Renan, você entende? Essa é a ideia. Bem, como Jesus Cristo viu, ensinou missões. Eu ouço falar de Paulo, missões, e de tantos outros sobre missões. Eu vejo histórias de missionários desde quando eu era criança. Eu vivo isso. Uma vez eu disse à minha igreja, eu tenho 20 e poucos anos, com 26 eu já era pastor, tenho 20 e poucos anos, e me sinto um missionário. Larguei pai, mãe, irmãos, casa, comida, roupa lavada, tudo do bom e do melhor, e vim lavar, comer, passar e morar no internato, e depois do internato continuar de lugar em lugar, sendo pastor onde o Senhor me manda. Isso é missões. Você é um missionário. Se o Elias não tivesse falado, ele falou, eu vou repetir. Eu fiquei imaginando que maravilha, é verdade. Eu estava olhando no domingo passado, Elias gastou do dinheiro dele, comprou camisas do dinheiro dele e máscaras do dinheiro dele que Deus deu para ele, além de suas ofertas, missões e tudo mais, e disse, olha, quem quiser a camisa 35, quem quiser a máscara é 10. Ué, não é 5? Não, botei mais 5 por conta própria. É os juros aí. Mas a máscara é... Então você pode comprar a máscara, a camisa, você pode ajudar. E eu não quero, ele não está vendendo na igreja. Esse valor vai para missões, é a oferta dele de missões. Então se eu puder comprar uma camisa de 35 por 40, mas juro aqui está subindo, 35 por 40, eu estou ajudando Elias a dar uma oferta melhor para missões, para todas as missões. Se eu puder comprar uma máscara de 5 por 10, eu estou ajudando o Elias, que toma a iniciativa de vender um material que é maravilhoso, é missionário. Quero mais uma preta dessa, quero comprar uma preta dessa, quero pagar R$10 para ajudar missões. Você tem aí? É porque aquela amarela ficou meio esquisita assim, mas a preta eu quero mais. Separa para mim, senão vai embora. Os cabeçudo pega tudo. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Agora, o que Jesus Cristo via? Como ele enxergava a questão de missões? Qual a ligação dele com Jesus? Ele acaba de aparecer ressuscitado. Eu ressuscitei, eu venci. É assim que hoje os poderosos fazem, assim que hoje os megas pregadores fazem. O Senhor poder está. E Jesus Cristo entra silenciosamente, Maria Gabriel, e diz, sou eu. Eu vim para vocês. Eu sei que vocês não conseguem entender. Sabe, Cláudia, tranquilamente naquela casa. Olha aqui. Fica assustado. Não, minha mão, onde entrou o cravo. Olha aqui meu pé, onde entrou o cravo. Mas eles... Isso é demais, porque vai além do normal. Coisas que acontecem com você além do normal. Você que tem o Espírito Santo sabe. Só Deus podia fazer isso. É impossível. Um dia você vai contar uma história e vai dizer assim, eu fui ovelha de um pastor, que foi a única pessoa em um estado inteiro de milhões de pessoas a conseguir um remédio raríssimo e caríssimo. Só Deus faz isso. As coisas que nós passamos, temos que vê-las como milagres de Deus. Conversando com a irmã Aparecida ontem, eles pastor. No primeiro ano aqui em Araruama, nós não tínhamos R$1 para ir numa padaria comprar uma bolacha, um pão. Algumas vezes não tinham como ir no mercadinho. Eu olhei para ela e disse, mas vocês venceram? Pastor, nós vencemos. E agora? Tem casa própria? Tudo azulejado da melhor qualidade. Agora colhe a acerola todo dia e prepara as garrafas de polpa e dá de presente para quem vai lá. Agora estão comprando um caminhão novo, porque compraram velho, já venderam. Estão pagando velho, estão pagando novo, estão se virando. E ontem eu não pude encontrar porque trabalhou ontem e trabalhou hoje. Agora estão ajudando as pessoas. Poucos anos depois. Porque Deus está nesse negócio. Então as coisas que parecem simples para outros, como eu estou falando com as pessoas, tempera a vida porque a gente passa a ver milagres. Não nuvens saindo dos céus e
Claro, eu não quero remédio para minha mãe. Não, eu quero que ela seja curada. Você acha que eu pego pouca coisa? Eu quero a cura. Mas eu entendo que Deus tem o jeito dele. Eu entendo tudo o que eu fiz com o meu corpo e também as consequências disso. Cada um é seu cada um. Jesus está ensinando aquelas pessoas, no primeiro encontro deles, qual era a razão de tudo que estava acontecendo. E a vitória da igreja está estabelecida porque ele ressuscitou. A primeira coisa que Jesus Cristo mostra para eles: o que vocês têm que pregar? Então ele abre o entendimento no versículo 45 e diz: eu vou dizer para vocês que tem que fazer missões. Como eu enxergo missões? Primeiro, missões é falar. O que vocês têm que falar? Qual assunto que vocês têm que falar? Nós temos que falar sobre a campanha da Kombi, temos que falar sobre a campanha do... Tudo isso é importante. Tudo isso é importante, inclusive esteja orando. Eu recebi a promessa, a promessa foi renovada agora, de nós ganharmos uma Kombi aqui na igreja. Ganharmos. O Ministério da Saúde chega um determinado momento em que ele não pode vender, ele doa para instituições. Se uma pessoa ligada a isso, sabendo do nosso trabalho, gosta dessa igreja, acompanha a gente pela internet, acompanha presencialmente, a pessoa está tentando colocar a igreja no primeiro lugar da fila para ganhar uma Kombi do Ministério da Saúde, de um hospital aqui do Rio de Janeiro. Eu disse, tudo bem, se tiver que vir, a gente vai ver o que fazer com essa bênção. Ore, se for da vontade de Deus. E de repente eu não tenho como comprar todo o equipamento de som que eu preciso, já vou deixar claro, eu posso vender a Kombi, eu tenho que ficar com ela. E ficar com ela, vocês sabem que eu tenho outros pensamentos. Você pode vender, então nós vamos montar todo o som que a igreja precisa. Fazer um troço novo. Sei lá, mas se é assim que Deus quer, então você vai orar comigo por esse assunto, você não sabia? Como tantos outros que eu preciso digerir e trabalhar. Bom, para falarmos do evangelho que estamos aqui, versículo 47, parte A, Jesus Cristo abre a mente deles no 45, começa a dizer para eles tudo que já estava escrito, que eles sabiam, mas não entendiam, e ele fala no 47, e que seu nome se pregasse o arrependimento. A mensagem principal era o arrependimento, baseado no nome. Qual o nome? Não existe outro assunto para pessoas limitadas como eu. Aí é mais fácil ainda dizer, não existe. Você pode saber tudo sobre escatologia, assuntos da volta de Cristo, entender o Apocalipse, aqueles 777 todos, e os 66 também. Mas se o assunto da tua vida foi isso, eu nem vou te dar atenção, porque isso não vai salvar ninguém. Graças a Deus, vivo numa igreja tão inteligente que as pessoas me perguntam sobre essas coisas da Bíblia que não são muitas vezes para serem sabidas. A idade disso, a idade daquilo, quantos anjos caíram, quantos céus foram, quantos espíritos, quantos pastores, quantos... Mas vocês falam muito de Jesus. Eu adoro esse assunto. Eu disse a vocês, você pode não saber a Bíblia inteira, mas seja especialista em Jesus para ver se não resolve o teu problema. Porque na hora que tu estiver no trânsito, no meio da situação, vai lembrar como Jesus Cristo faria se estivesse aqui. Isso faz uma diferença incrível, tu não está sozinha nunca. Ele disse assim, em meu nome. Então Jesus, a mensagem que vocês devem pregar é em meu nome. O principal é isso. Missões existe para falar que Ele é o importante. Se o Elias deu para os policiais hoje essa máscara, se eles olharem aqui, vocês acham que ele está falando de quem? Missões nacionais, porque ele me amou. Qual é o vereador? Esse candidato já é campeão, não é vereador nenhum, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cara vai entender mais cedo ou mais tarde, sendo do Brasil, brasileiro, um país cristão, o ele grandão, ele sabe que não é nenhum vereador, ele sabe que é Jesus Cristo. É isso que a igreja fala, é isso que a igreja vive. E por mais redundante, mais tolo que eu me sinta falando isso para você maduro no evangelho, é isso que eu tenho que falar. Porque a igreja fala de coisas demais. Não estou falando nós, a igreja do mundo. E porque falou demais de muita coisa no mundo inteiro, terminou se desviando para qualquer direção. E Jesus disse, no primeiro momento que ele se encontra com os discípulos, em meu nome, vocês vão pregar o arrependimento. Ou seja, agora há uma esperança, eu ressurgi da morte para dizer, há uma chance para vocês também.
O mundo perdido não está perdido mais. Agora tem uma saída. E ele continua, segunda coisa, o alcance dessa pregação. Primeira coisa que ele fala é a mensagem que deve ser pregada em missões. A segunda coisa que ele mostra, a visão que ele tem sobre missões, é o alcance dessa pregação. O versículo 47, ele continua assim: e a todas as nações, começando por Jerusalém, em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, para o pagamento dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus tinha a clara ideia, visão, e quer passar para o seu grupo, quer passar para a igreja, que todo mundo precisa de entender sobre o nome dele, que o arrependimento existe. Aquele cracudo que você quer muito longe de você, e eu também quero longe de mim tantas vezes, ele é alvo disso. Aquele alcoólatra, ele é alvo desse amor. Você não precisa pregar para mim, você precisa pregar para ele. E é desafiador. O que eu estou falando não é para você vir para a igreja, é para você vivenciar. Ao me aproximar de um homem alcoolizado ontem à noite, estender minha mão, ele disse: eu sei que eu estou errado. Mas ele pediu que eu não brigasse com ele naquela hora, que eu brigasse depois, quando ele estivesse melhor. Eu disse: eu só vim te dar boa noite. E era verdade. Eu só vim estender a minha mão e pegar a sua mão e dizer boa noite. Porque em poucos minutos eu tinha todos os motivos, só de chegar na minha casa e encontrar minha esposa como estava, de matar aquela pessoa. Mas eu disse, estou tentando dizer, ele precisa do amor de Deus. Ele precisa de tratamento espiritual para depois aceitar o tratamento de remédios que a mulher está tentando comprar escondido para poder dar para ele. Para ver se tem algum jeito, porque o caminho está perigoso, está complicado. Você está me entendendo? Essa pessoa precisa desse amor, dessa mensagem, e ele precisa, e nós precisamos entender que é o tempo inteiro. Eu acho e vejo uma simultaneidade, todos os lugares ao mesmo tempo. Nos vídeos missionários, o interessante é que você vê vários lugares, norte a sul, leste a oeste. O Brasil tem missionários. Eu disse a você que um jovem pastor amigo meu, da Igreja Assembleia de Deus, que eu amo, foi para o Ceará entregar a cesta básica numa comunidade que para chegar são 2 horas longe do planeta. E depois pegou um barquinho e foi para outra direção, que só de barco chega, para levar a palavra junto com o alimento. Assembleia de Deus. Filhos aqui da Assembleia de Deus do Riachuelo, perto de onde eu pastoreava, na Batista. E vocês viram o vídeo do pastor Batista fundando igrejas e agora o missionário fundando 4 ao mesmo tempo, como o pastor Raimundo César, o pai da Rebeca, também fez. 4 ao mesmo tempo. Missões é isso. Não tem denominação, amado. É pregar o arrependimento ao mesmo tempo em tudo quanto é lugar possível. Em Atos, você conhece muito bem, eu vou ler para você. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, onde tem os samaritanos que ninguém queria encontrar. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos não mereciam a salvação. E Jesus fala, e serão testemunhas aos samaritanos também. Versículo 8, Atos capítulo 1. E até os confins da terra. Traduzindo, e até onde Judas perdeu as botas. Seria o versículo hoje. Ser-me-eis testemunhas, pregarão com o poder que eu vou dar a vocês, até onde Judas perdeu as meias, que as botas ele perdeu antes. E o evangelho está sendo levado, isso está se cumprindo, porque pode querer a igreja fazer a besteira que quiser, o pastor fazer a idiotice que quiser, a igreja fazer por lá que for, mas o evangelho vai se cumprir, porque o que ele falou, nenhum tio mudará. Mas eu tenho responsabilidade sobre isso, e você também. Não quer dizer vamos ficar de braços cruzados e deixar que as coisas aconteçam. Parece que não, mas aquele pouquinho que você oferta, aquele pouquinho que você dá, aquele pouquinho que eu entrego, aquele tempo que a gente para e entrega para o policial, seja lá quem for, uma máscara, ele te amou, ele te ama. Isso muda a história de pessoas. Terceiro lugar, o método indicado por Jesus. Primeiro, a mensagem a pregar. Nome dele, arrependimento. Segundo, o alcance. Todas as gerações, todos os lugares, todas as pessoas. Deu raiva de alguém? Lembre-se que ela precisa ser alcançada. Não estou te colocando na fogueira. Tem pessoas que você não deve ter ao teu lado. Tem pessoas que você deve amar muito, longe.
Estou falando de sogras. Porque a sua filha também vai ser uma sogra um dia, tua mulher também vai ser sogra um dia, mas eu estou falando, tem pessoas que você tem que amar, nada a ver, Vera, mas tem pessoas que você tem que amar, pessoas que passam nossa vida que não ajudam, mas não precisa odiar, Senhor, tenha misericórdia. Tem pastores que oram para algumas bênçãos e para outro ministério, porque ele tem raiva do colega, que o ovelha vá para lá. Mas na verdade nós temos que amar a todos. Então aquela pessoa que você quer longe de você, peça a Deus para abençoar. E voltando ao tema, eu estou falando de pessoas que a sociedade rejeita e nós temos a obrigação de aceitar. Humanamente falando, existem muitos métodos para divulgar o nome de Jesus. Muitos. Alguém aqui, levanta a mão se puder, já ouviu falar de um método de evangelização, um método de ganhar pessoas, um método de igreja chamada Igreja com Propósitos? Já ouviu falar? Igreja com Propósitos é um sistema de igreja, de um trabalho. Você já ouviu falar de um estudo, de um projeto chamado Evangelismo Explosivo? É um curso, um trabalho, já ouviu falar também? Eu já fiz esse curso também. Você já ouviu falar de igreja em célula? Alguém já ouviu falar de igreja em célula? Ok? Muito, a maioria de vocês, né? O mais divulgado. Já ouviram falar de G12, que é outra coisa de célula? Diferente? São coisas diferentes, ok? Também já ouviu falar? Todos esses e muitos outros. Já ouviu falar do desenvolvimento natural da igreja? É um trabalho. Já ouviu falar de... A igreja multiplicadora também é um método. Igreja multiplicadora, tem livros, tem tudo, vocês ouvem falar isso direto em missões. Vários métodos. Eu quero apresentar para você e dizer que não sou contra nenhum desses. Eu não abracei muitos desses aí. Não consegui. Limitação minha, problema meu, ignorância minha, raiva minha. E realmente, eu não gostei, não vou abraçar. Eu sou o pastor e eu vou para onde eu for com um projeto que Deus colocou no meu coração. Não estou defendendo nem acusando nada. Mas eu admiro demais. Segunda-feira passada, você viu, quem acompanha meu ministério, acompanha através do grupão da igreja. Eu presto relatório para vocês, não para outros. Na segunda-feira passada, eu participei de um encontro estadual, carioca, né? Da Convenção Carioca, de pastores, e nós fomos ministrados, recebemos a pregação, primeira música do pastor Paulo César, né? O nome dele é Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, né? Paulo César da Silva, Paulo César do Logos, né? É, por isso que eu não quero errar, Paulo César da Silva. O pastor Paulo César estava lá de São Paulo, cantando ao vivo para a gente, e foi maravilhoso, e tudo que ele cantou foi sobre testemunho, foi extraordinário, pegou a orelha dos nossos pastores e foi torcendo. E depois veio o pastor Carlito Paz. O pastor Carlito Paz é um pastor da Igreja Batista lá em São Paulo, chamada Igreja Batista da Cidade, conhecida como Igreja da Cidade, que faz um trabalho extraordinário. Não sei se tem 9, 10, 15, quantos mil membros tem a igreja dele, mas o Carlito é aquela pessoa simples de sempre, o rapaz que Deus usou para ir no meu quarto no seminário, o Carlito Paz, e dizer: Renan, o pessoal da Barra quer você lá. Renan, você tem que ser seminarista na Barra. O seu tio está lá, o pessoal te ama também. Aquela igreja precisa do seu dinamismo, precisa de você. E a noiva dele, a Leila, era ministra, uma das ministras da igreja da Barra na época, e tinha dito: Renan tem que ir para lá. E usou o noivo para poder ir falar comigo, e o Carlito foi, e eu fui para a Barra, e foi bom passar o tempo lá. Também estou casado hoje com a moça da Barra, obrigado. Obrigado, Carlito, nunca pensei em agradecer por isso. O Senhor sabe das vidas, eu não sei de nada. Mas é o que acontece. E o Carlito hoje com 10 mil ovelhas, sei lá quantas mil ovelhas, mesma simplicidade, ele pregou para os pastores, orientou os pastores sobre satisfação, sobre testemunho, sobre poder, sobre método nenhum. Mas sabe o que Jesus Cristo está ensinando aqui para eles? Olha o que Jesus Cristo ensina. É extraordinário. Ainda no versículo agora 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Sabe qual o método indicado por Jesus Cristo para missões? Testemunho. Sua vida. Você pode fazer o maior congresso de todos, ter todo o conhecimento nas ilhas, todo tipo de poder, de autoridade. Irmã Marisa, mas o testemunho que nós damos é o que faz a diferença. O testemunho, a maneira como você entrega a sua comida feita por você para alimentar alguém, isso faz toda a diferença. A maneira como você abençoa o alimento enquanto faz, para servir pessoas que não pertencem ao seu Deus, mas vão comer uma comida que o seu Deus consagrou, Alex. Então ore por isso, porque o mal faz isso, consagra porcarias e fica jogando nossas crianças, enfiando coisas nas nossas crianças,
comida na nossa boca, consagrado. Dono de restaurante consagra aquele troço todo lá para a gente ir lá no self-service comer. Consagra. Isso é missões. A vida é missões. Missões não é uma campanha. Missões é uma razão de viver. É servir um sanduíche. Você não tem que dizer, em nome de Jesus, eu lhe dou esse x-tudo. Ele não fará nenhum mal. O cara vai te sumir da sua frente, Zé Nilton. Se tu me entregar um x-tudo fazendo oração desse jeito, eu vou ficar apavorado em comer esse troço. É capaz de eu cair ali duro no chão. Mas se você prepara o Senhor, abençoa esse lanche. Abençoa essa pessoa aí atrás que vai comer. Ninguém tem que saber, o Espírito sabe, ele movimenta. Abençoa essa pessoa que vai comer esse lanche aqui. Abençoa esse ambiente aqui, esse lugar aqui. Senhor, essa lanchonete é tua, Senhor. Esse caixa aqui é teu. Esse lanche aqui é teu. Me dá sabedoria para articular as coisas. Isso é fazer missões. Nazira, a gente chega um momento na vida, na idade, que acha assim, mamãe está com esse papo agora. Posso fazer mais nada. Falei, mãe, você consegue orar? Claro, eu oro por você todo dia. Eu falei, então tu está fazendo a coisa mais importante que tem, porque eu preciso de oração para ficar de pé, para continuar. E sabe onde eu aprendi isso? Já falei com vocês, no leito de um hospital no Fundão, Hospital do Fundão, minha ovelha Denise, câncer cerebral. Lembra que eu contei isso muitas vezes? Estou ficando velho, repito essa história, é maravilhoso. Ficar velho, você repete como se fosse a primeira vez. E aí eu disse para Denise, pastor, não posso fazer mais nada. Trabalhava na igreja do meu lado direto. Eu com 26 aninhos, a mulher carregava tudo. Pastor, não posso fazer mais nada. Você consegue? Eu disse, Deus, que eu falo com essa mulher. Ela está com câncer na cabeça, morrendo. E Deus colocou nos meus lábios, na minha cabeça, na mesma hora. Pergunta se ela pode orar. Eu disse, você pode orar? Eu disse, pastor, eu não faço outra coisa. Eu disse, pois exatamente isso. Está fundado agora da nossa igreja, Ministério de Oração, você é uma das responsáveis. Porque eu só vou continuar ficando de pé lá naquele ministério, se você estiver aqui no INCA orando. Durante muitos tempos ainda aquela mulher durou em oração. Eu chegava na porta, pastor, como é que está o ministério de oração? Eu falei, como é que você está? Não deixe de orar. Eu falei, está ótimo o ministério. Dê às pessoas uma razão de servir enquanto estão vivas. Então há muita coisa para fazer. E eu conto com a senhora e conto com todos vocês. Jesus Cristo vai dizer, ser-me-eis testemunhas. Vocês vão falar de mim. Vocês vão fazer o que eu mando. O final do versículo que eu li para vocês, lá em Atos capítulo 1, o versículo 8, ele diz isso. Recebereis o poder sobre vós do Espírito Santo para serem testemunhas. O Espírito Santo não veio para você ter a melhor casa do bairro. O Espírito Santo, na visão de Jesus, desculpa se outro pensa diferente. Na visão que Jesus está mostrando, o Espírito Santo deu poder, não foi para eu ter o melhor carro do bairro, ele não é contra isso. Não foi para eu ter a melhor casa, ele não é contra isso, ele não é contra essas coisas, mas o motivo pelo qual ele me deu o Espírito Santo é para eu ser testemunha verdadeira das coisas que eu vivo. Esta é a ideia. E por último, o recurso para a execução da obra. Aí eu quero surpreender você como fui surpreendido. Então, primeiro, a mensagem de missões na visão de Jesus. Falem a meu respeito. Falem a meu respeito para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Segundo, o alcance. Fale para todo mundo, todas as nações, até os confins da terra. Terceiro, o método. Fale através do testemunho de vida de vocês. Pode ter o curso, pode usar o projeto que for desses que a gente sabe que existem. Mas esse projeto só vai fazer sentido se for com testemunho. Pode ser o melhor projeto. Se tiver testemunho de vida, vai por terra. E por último, o recurso para a execução da obra. Podemos levantar vários tipos de recursos, e aí quem não é cristão vai ouvir, já vai falar de dinheiro. Tinha que terminar em dinheiro. Podemos levantar finanças de todo jeito para a campanha de missões. Porém, o principal recurso que Deus quer para a sua igreja trabalhar com missões está no versículo 49. Alguém teria a misericórdia de ler esse versículo em voz alta para nós? 49. Lucas 24, tá? 24, 49. O que diz aí? Versículo 49? O principal recurso para missões nacionais, mundiais, seja onde for, é o poder do Espírito Santo. A igreja pode ter todo o dinheiro, que está longe do nosso caso.
Se ela não tiver o poder do Espírito Santo, ela faz tudo. Dá cesta básica, a sociedade fica feliz. Dá cursos, a sociedade fica feliz. Dá abraços, beijos, qualquer coisa. Mas não salva vidas. Não salva ninguém. Vou lhe fazer uma pergunta e vou lhe provar agora na Bíblia. Jesus Cristo, durante o seu ministério, pregou apenas para os apóstolos? Então ele pregou para os apóstolos e para os discípulos, que em alguns momentos chega o número de 126, alguns momentos mostram 70, só para os apóstolos e discípulos? Ou pregou para mais gente? Quando ele multiplicou o pão, ele multiplicou para 5.000, era a contagem só dos homens, 5.000. Em algum lugar na Bíblia, você está entendendo que eles comeram pão e se salvaram? A igreja pode dar pão. Se não tiver a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ela não está salvando. Está sendo uma ONG, uma ONG. Foi essa visão que eu chamei a Fernanda. Disse: Fernanda, eu não quero uma cesta básica saindo dessa igreja, se não for debaixo de oração. Aí vem a pandemia. Acabou, dá só a cesta e acabou. Entrega para Deus. Ela telefona antes. Posso orar com você? Ela telefona depois. Recebeu a cesta, posso orar por você? Ela lê a Bíblia para a pessoa por telefone. O que você acha que vai parar a igreja que tem a presença do Espírito Santo de Deus? Desculpa defender a minha igreja, mas eu entendo e vejo e senti isso hoje de manhã e sinto aqui no púlpito. Não só porque treme por dentro, porque eu sei que é o Espírito que fala com vocês. Não perca a visão. Você pode ver tantas limitações. Imagina a mente do Wagner e dos meninos, Gabriel e sua esposa, como eles veem coisas incríveis nas empresas, no que estudaram, no que conhecem. O Pedro, o Renan, vocês que na faculdade veem coisas incríveis, e a gente é tão igreja, tão... Mas uma coisa vocês reconhecem: o Espírito Santo está conosco. A gente tem conseguido o que conseguiu, mesmo sem a tecnologia que queríamos e precisávamos ter, porque o Espírito Santo está conosco. Isso não tem a ver com dinheiro, você está entendendo? O dinheiro é importante, você e eu precisamos, e a hipocrisia, quem acha que a gente paga a conta de água e de luz com oração. Eu vou orar pela Light, ó Deus, abençoa a Light, que esse entregador erre a minha casa, não traga a conta aqui, vai ser cortado mais cedo ou mais tarde essa porcaria. Senhor, leva esse gato para longe, que ninguém veja o gato que o Senhor colocou nesse fio, que não fui eu que subi lá. O Senhor sabe que não fui eu, já encontrei a casa com esse gato d'água, esse gato de luz. E aí vai fazendo essas orações consagradas para continuar com o gato na sua casa. Senhor, sabe todas as coisas. Irmãos, os recursos que Deus quer, ou que Ele nos dá para a obra, o principal deles, os outros vêm depois, é o poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, no capítulo... em Atos ainda 8, ele fala, né? Mas recebereis power, mas recebereis o poder ao descer sobre vós. O que você tem feito com o poder que foi dado a você? E eu eu quero ler ainda esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4. E se você puder deixar esse texto marcado para você ler hoje de tarde, durante a semana, eu acho que vai fazer bem para você. 2 Coríntios 4, 7 a 10. Eu estou falando que o principal recurso que Deus, Jesus Cristo, mostrou para missões é o poder do Espírito Santo. E eu duvido que alguém discorde disso. Precisamos de barco, cesta básica para levar, carro para transportar, luz, água, seja lá o que for, pregadores, missionários, precisamos de camisas, tudo isso. Mas o principal, eu estou falando do principal recurso, é o poder do Espírito Santo. Agora veja, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Temos, porém, este tesouro em vaso. O homem foi feito do pó da terra, está lembrado? De barro, pó. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do... Entendeu por que tem a ver? A excelência do poder do Espírito Santo seja de Deus e não de nós. Não venha atrás de mim, você vai se lascar. Ouça o que eu falo, verifique na palavra, e se tiver coerente, siga o Jesus que eu sigo. Porque lá em Romanos, 1 Coríntios 11, 1 diz: sede meus imitadores como sou de Cristo, mas não é sede meus seguidores, cumpram só o que eu falo, abaixa a cabeça sem raciocinar. Porque também em Romanos capítulo 8, 12, ele vai falar sobre a razão da nossa fé, Romanos 12, 1 e 2.
pensamento que nos renova a cada dia. Crente é inteligente, ele vê se está sendo enganado, se está tudo certo. Tem que ser assim mesmo. Versículo 8, 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados. Se você pudesse dizer o quanto você sofre, o quanto você passa. Só a gente que sabe, cada um seu. Eu não sei se vocês irmãs conversam tudo que sabem, mas tem coisa que nem dá para conversar nem com a irmã, né? Dói tanta coisa aqui dentro, né? E Deus sabe, Ele sabe. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados. Você está passando por coisas na sua vida que são perseguições, você não sabe, tá? Então eu quero lembrar, você está sendo perseguido, quando você entender que isso é uma perseguição, você vai entender que você não está desamparado, porque o poder do Espírito Santo está em você. Abatidos, porém não destruídos, você não vai morrer disso. Levando sempre no corpo, morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em vosso corpo. O principal recurso missionário que Jesus ensinou na hora que chegou para os seus apóstolos, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, é o poder do Espírito Santo que está colocado em nós, vasos de barros para honra e glória. Quando nós entendemos a visão de Jesus, agarrou o CD, desculpa. A visão de Jesus sobre nossa vida, quando nós entendemos a visão de Jesus sobre missões, quando nós entendemos, para terminar, que a mensagem, na visão dele, a mensagem missionária tem que ser o nome dele sobre arrependimento, quando entendemos que o alcance é para todo mundo, em todo lugar, o tempo inteiro, simultaneamente, quando nós entendemos que o método é dar um testemunho bom na nossa vida, quando nós entendemos que o recurso é o poder do Espírito Santo, a gente vive Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim: e ouvindo eles estas coisas, a multidão apertou-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2, 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. A mensagem, Pedro entendeu o recado, Cida. Ele está falando do arrependimento, está vendo, Alex? Olha o que ele fala. Em nome de Jesus ele pregou, Gustavo? Aí eles perguntam: o que a gente faz? Ele diz: arrepende. Ele entendeu que a visão de Jesus era falar de Jesus, missões era falar de Jesus e sobre arrependimento, Janice. Aí ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí o dom do Espírito Santo, ele está dizendo, vocês vão receber também esse poder. Versículo 39, Atos 2, para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, no nosso caso hoje, isto é, para quando o Senhor Deus chamar, essa promessa é para todo mundo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41, então lhes aceitaram a palavra, e acrescentou ali, naquele dia, quase 3.000 pessoas que ousaram entregar a vida a Jesus, porque Pedro usou a visão de Jesus para missões. Os pontos que eu mostrei para vocês hoje aqui. E aí o que aconteceu? Oh, aceitou, glória de avivamento, aceitou Jesus, oh glória, cada um vai viver a sua vida, que o resto é que se lasque, vamos partir. Versículo 42 continua: e perseveravam na doutrina. O toque do Espírito Santo foi tão grande, Jussara, que eles não abandonaram. Perseveravam, Paulo e Ávila, na doutrina e na comunhão, queriam ficar juntos, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor, o povo perdeu o temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto com todos, à medida que alguém tinha necessidade, eles iam lá e supria a necessidade dessa pessoa. Diariamente perseveravam unânimes no templo, eles buscavam a reunião, buscavam estar juntos, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria no coração, porque estavam preenchidos, e singeleza, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia da cidade inteira, porque todo mundo via a alegria daquela gente, eles eram agora melhores do que eram antes. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, dia após dia, os que iam sendo salvos, porque não parava mais de salvar gente, porque aquelas pessoas, aqueles apóstolos, naquele encontro primeiro com Jesus, entenderam qual era a visão missionária de Jesus, os aspectos que eu abordei com vocês, e eles cumpriram neste texto de Pedro aqui em Atos, exatamente os pontos que eu abordei, e eles continuaram colhendo dia após dia, acrescentavam os que iam sendo salvos. É o que eu desejo para você,
é o que eu desejo para mim. É apenas uma pregação, apenas uma mensagem. Ela vai ser esquecida depois daquele prato gostoso de almoço que você vai degustar, e eu também, em nome de Jesus, vou degustar. Mas espero que você reveja agora, porque é gravado, você pode ver outras vezes. E a gente vai cada vez tentar chegar essa mensagem a você. Se isso de alguma forma te abençoou, quando estiver pronto você receber a mensagem, passe para alguém. Passe para alguém. Se essa pregação for só para você, não, sabe, precisa ir para frente. A gente tem que reger os outros, passar para os outros. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz na vida desse irmão, dessa irmã que me ouviu aqui ou na sua casa, no seu lar, através dos jovens e adultos que estão se desdobrando com poucos mecanismos que nós temos para fazer o culto acontecer. Abençoe os jovens e adolescentes da nossa igreja, os juniores, as crianças que estão sendo alcançadas por um milagre e por empenho de muitos dos nossos que estão se esforçando para isso. A igreja do Senhor continua marchando e não vai parar. Nós agradecemos pela visão de Jesus Cristo, teu Filho amado, sobre missões e tudo que Ele nos ensinou com essa simplicidade toda de hoje. E obrigado porque podemos ver o resultado disso na própria palavra e é o resultado que todo mundo quer. O Evangelho sendo pregado, as igrejas crescendo, louvando e glorificando e o povo todo feliz com a igreja ali. Nossa igreja seja bem vista, bem amada, bem querida. Que nossos projetos aqui, qualquer um que seja espiritual. E aí tudo mais o Senhor acrescentará. Em nome de Jesus, com perdão dos meus pecados, eu abençoo todos eles. Amém e amém.